Boa noite a todas as pessoas conselheiras. Boa noite. Todos que estão aqui já há 3 anos, pelo menos comigo, sabem que eu tenho pavor de atraso, eu odeio, desculpem. Meus compromissos familiares às vezes acabam acontecendo com todo mundo. Eu tinha até pedido para o Zé Pedro tocar a reunião com o Robertinho começar, mas também você coloca o Robertinho despreparado na fria, né? Sem aquecer, né? Sem aquecer, entra lá para fazer gol, né? Vai fácil, Zé Pedro. Amém? Mas o Robertinho vai aquecendo porque a qualquer momento o telefone deve tocar. Não, Robertinho, você precisa se inteirar, ó. É. Tudo bem, pessoal? A gente ia fazer uma alteração de pauta porque a última pauta nossa envolve até uma informação do Robertinho que ele vai trazer, né? Referente ao mais especialistas. Pelo menos foi o que me foi passado, que foi definido na Secretaria Executiva. É o que está na pauta. A gente vai manter como último. Tudo bem? Então eu peço para que todos não deixem de assinar a lista de presença. A ata da nossa reunião está circulando também. Qualquer necessidade de alteração, peço para que vocês façam suas ponderações. Tá bem? Bom, primeiro que vamos começar aqui pelo parecer da Comissão Fiscal. Ele já está aí no computador. Tá. Deixa eu tirar o mouse. É. Pessoal, a Comissão Fiscal é mais por informação de vocês, tá? A Comissão Fiscal reunida apreciou e foi muito bem reunida, inclusive estava a Vivi, Dr. Celso, estava Val, estava Daiane, eu, Aline, estava todo mundo da Comissão Fiscal, isso foi muito bom. Acho que é uma das poucas reuniões que todos estiveram presentes. Nós fizemos a apreciação, vários pontos foram levantados, alguns a gente tinha informação, esclarecia, outros tinham sido esclarecidos por quem esteve na prestação de contas com o Dr. Marco, que na verdade não foi o Dr. Marco, foi o Werner que assumiu a prestação de contas nesta última. E nós deliberamos que nós iríamos fazer um apontamento, apontando nas ressalvas, a questão do aumento da dívida, tá bem? Que foi bem preocupante, nos assustou e muito, de uma prestação para outra, o aumento da dívida. Já vou mostrar para vocês. E ao final, a Vivi lembrou de um detalhe muito importante, que nós havíamos condicionado a prestação de contas deste quadrimestre no anterior a ter no relatório uma prestação de contas da equipe multi. Eu tinha falado isso pro Dr. Marco no dia da prestação e a Comissão Fiscal tinha deliberado isso e colocado no relatório passado. Colocando, senão nós não iríamos aprovar. A Vivi lembrou e nós encaminhamos para a Fundação, dizendo que não haveria nenhum tipo de conversa a mais enquanto não fosse nos enviado um relatório da equipe multi. Tá bem? Eles tinham um prazo para cumprir junto ao Tribunal de Contas do Estado. Enviaram para a gente um relatório na véspera do prazo, né, José Pedro? Na véspera do prazo. Só para não deixar sem, só que recheado, Rodrigo, de informações, para mim, tenebrosa. Porque o custo não justifica a existência. Esse é um debate que a gente vai ter que fazer a partir da informação que eles trouxeram. Pois eu vou compartilhar com vocês depois para isso. Não foi pauta, mas eu vou encaminhar para a próxima reunião da Secretaria Executiva, para colocar em pauta na próxima reunião ordinária nossa, tá bem? Porque os dados que foram passados é um gasto mensal gigantesco para nada. É mais ou menos isso.
Tá bem? De duas, uma. Ou eles acharam que qualquer coisa estava bom, a gente engolia, ficar calado. Ou realmente não fazem nada lá. Como tem 2 anos que a gente pede informações da equipe multi, sempre é uma coisa muito estranha, né? Então fica aquela coisa no ar, né, Alexandre? Qual é a verdade sobre a equipe multi? Tá bem? Então, só vou trazer para vocês aqui o parecer, tá? Então, com base dos dados aqui elencados e por tudo que se pode observar em relação à prestação de contas, o Conselho Municipal de Saúde resolve aprovar com ressalvas a prestação de contas com os votos tal. Aonde que está o nosso... Aqui, né, Zé? 1 e 2, né? Qual é a nossa ressalva? 1. Manutenção de elevado nível de dívida confessada da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Embora o saldo total indique uma redução nominal, observa-se que persistem elevados níveis de endividamento, especialmente quanto às obrigações de longo prazo, evidenciando que o ritmo da quitação não tem sido suficiente para reverter de forma significativa o volume acumulado da dívida. Resumo da ópera é assim: eu estou jogando para o próximo ano sempre mais do que eu tinha, e assim vai, tá bem? 2. Persistência da inexistência de dados relativos à equipe multi na atenção básica. Em razão dessa pendência, o Conselho Municipal de Saúde exaurou o ofício 83/2005, datado em 3/2005, requisitando os dados. Tá? A requisição foi atendida por meio do ofício 488. Você tem um ofício aqui, rapidinho, Zé, ou não? Tem Hã? no link tem. O ofício recebido? O ofício recebido. Tá fácil você colocar aqui rapidamente? Vou pôr rapidamente para vocês, não vai ser pauta do debate, mas eu vou... E depois você coloca no grupo já, tá bom? Esse ofício 488. Não, mas vai ser pauta. Eu vou pedir para a Secretaria Executiva analisar e colocar isso em pauta para a próxima reunião nossa. Tá bem? Eu acabei de enviar no grupo. Tá. Pessoal, resumindo o que eles colocaram aqui, a formação, tá? As 2 equipes ampliadas, a equipe complementar, o que eles chamam de ampliada, tem uma que é fixa, tá? Uma é fixa, outra ampliada é volante junto com a complementar. Me corrija, tá, Zé Pedro, se eu estiver errado. O argumento foi assim: a equipe ampliada, que é fixa, toda a situação dela já está diluída nas unidades que ela está. Então não tem como eu prestar conta separado dela para vocês, porque está no bolo das atividades que lá acontecem. Então, tudo bem. E as outras que não são, tá bem? Então é isso que a gente colocou. Uma outra questão eu vou colocar aqui para Juliana, para não ficar com uma coisa somente do presidente. A Juliana, como representante do Conselho Profissional de Educação Física, também que me ajude. O concurso chamou um profissional de educação física recentemente, assim como chamou nutricionista, né? Chamaram as pessoas que eram obrigadas a chamar o concurso, foram chamadas, ponto, tá bem? Para não ter problema judicial nenhum. A nutricionista foi chamada, a Kátia Vital, que inclusive foi minha aluna na época de ACER, uma menina muito boa, era epidemiologia da nutrição, a gente trabalhava, e ela está na equipe ampliada 2, tá, a Kátia. O Caio, que foi o primeiro no concurso de educação física, foi chamado e foi alocado juntamente. Zé Pedro, faz um favor para mim, atende e fala que daqui a pouco eu já retorno. O Caio foi alocado no SER, tá?
no Princesa Vitória, onde nós já temos outros 3 profissionais. E a grande dúvida ficou, por que eu não cortei um Cismetro, tá? Que tem um salário de perto de 6, e não coloquei o concursado, que tem um salário de perto de 3, para poder assumir a equipe multi, tá bem? Então isso é uma questão que a gente quer entender, até porque aparentemente não há demanda toda dessa no ser para o profissional de educação física, tá? Então são questionamentos para a gente verificar, visitar de repente, ver. Eu estou trazendo porque eu também sou da área e acompanho o andamento da profissão, tá? Eu sugiro que os outros profissões aqui que são representadas, psicologia, por exemplo, né, sempre que tiver alguma coisa, Leonardo, que a gente fique atento, até porque a gente se preocupa com o profissional, porque o profissional concursado entra num questionamento, né? Por quê? Né? Por que me colocam numa posição, não na outra, por conta do ganho e tal, tá bem? Bom, então notem que são todos Cismetro, tá? Somente a Kátia que está pelo concurso na equipe, tudo bem? Então eles colocam que essa equipe ampliada, eu não sei se é a 1 ou se é a 2, tá? Que é a volante e a complementar, tá bem? E a estratégica, o que eles fizeram, mas o relatório de atividades é que em janeiro fizeram 75 atividades coletivas. Eu não sei quem, eu não sei se é o grupo ou se é um profissional, mas eu digo para vocês, um profissional de educação física, 75 atividades coletivas é para ele, eu espero que ele faça isso na semana, com os grupos dele, bem? Estou comparando com a minha profissão, para ninguém falar que eu estou falando dos demais, tá bom? Então aqui está o quadro que eles colocam. É o total de todos eles. Não está claro, mas eu entendi que é de todos. Então, assim, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, tá? Para mim as coisas se preocupam quando eu coloco atendimento individual, tá? Eu entendo os 210 atendimentos individuais em janeiro do psicólogo clínico, mas eu fico me questionando os atendimentos individuais do profissional de educação física, Alexandre. Dentro da saúde pública, é papel do profissional de educação física pôr um jaleco e ficar dentro de uma sala atendendo? Não sei qual é o objetivo da ação. Eu acho que eles também não. Então acho que por isso que a gente precisa... Eu estou pondo informação que eles me deram, não tô sugerindo, tá? Vai ter que acompanhar um desses. Eu preciso otimizar. O profissional de educação física no SUS, ele atua com grupo. Ele maximiza no momento de intervenção dele, professor Von Zubi. Pelo menos o senhor, enquanto diretor do Instituto e nós com o nosso programa lá na Unesp, entendemos isso. O Ministério também sempre entendeu. Então, não dá para a gente debater isso agora. Eu vou pedir para a Secretaria Executiva depois ver a melhor forma de pôr pauta e a gente avalia se vamos chamar alguém, se a gente vai discutir, vamos oficializar, como é que a gente vai debater todas as informações que estão aqui, tá bom? Esse é o nosso parecer fiscal, tá? Nosso próximo item é sobre a CIST. Zé Pedro, tudo bem? Falou que me aguarda um pouquinho lá? Tá bom. Nosso próximo item é sobre a CIST, tá? Veio um encaminhamento da CIST, a CIST deseja fazer algumas visitas, tá bem? E só por proforme, quero trazer para o plenário, se alguém se posicionar contrário ao uso do veículo, para que a CIST faça as visitas que ela pretende em relação à saúde do trabalhador, tá? Claro que tudo isso faz parte de um plano de trabalho, de uma organização que nós aqui do Conselho vamos pedir para a CIST estar sempre trazendo e informando essas visitas, os motivos, as coisas que acontecem, tá bem? Então isso é importante a gente ter claro, mas como é um braço do Conselho, né, não são ações oficiais do Conselho, mas sim de um órgão, né, a gente está consultando dentro disso para só vocês saberem. Não sei se o Robertinho quer falar alguma coisa sobre isso ou
pessoal que esteve na reunião. Eu gostaria, posso levantar? Pode, claro. Porque na última reunião da CIS que a gente teve, foi dia 1º desse mês, a gente saiu o relatório final da Conferência da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na etapa nacional. E eu li algumas e compartilhei, socializei com as pessoas que estavam lá, inclusive o Alexandre Drigo estava nessa reunião também, né? E tem os pontos lá que diz assim, que a gente tem que envolver a sociedade. A gente tem que envolver a sociedade na discussão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, uma das propostas que a gente tirou é a americana visita, mas não é uma visita, é uma agenda com os sindicatos, para a gente começar a conversar com os sindicatos da categoria sobre a saúde do trabalhador. Né? Como é que está aí? Vocês ficaram sabendo do incêndio que teve ali na Luiz, né? Quantos trabalhadores foram intoxicados com a fumaça lá? Ninguém sabe. E a gente precisa saber. Né? E o Sereste, foi uma fala do Sereste, dizendo assim, ninguém preenche o documento lá, tem que ser encaminhado o Sereste lá. Um documento que eu não lembro a sigla, mas tudo bem. Então, o que a gente está pretendendo fazer? Envolver mesmo os sindicatos. Né? A ideia, eu tenho disponibilidade de quarta e quinta-feira. A ideia é fazer de quarta e quinta-feira, no período da manhã, tá? E convidar os membros da CISP para estar juntos. Né? E o Rodrigo tem uma fala muito legal dos PCDs, do mundo do trabalho. A gente tem que conversar com essas pessoas também sobre isso, né? Com a sociedade sobre isso. Né? Eu, pelo menos, né? Rodrigo, aí até houve uma fala do Zé Luiziano, assim, a gente está saindo na frente nesse debate. Né? O PCD no mundo do trabalho, a gente não sabe discutir isso. E os sindicatos, até onde eu sei, também não estão discutindo isso. Então é isso o motivo, né, da gente fazer essas visitas, de acordo com a conferência, né, com o relatório da conferência da saúde do trabalhador e da trabalhadora. É isso. Ótimo, Robertinho. Obrigado. E também, se algum conselheiro quiser acompanhar, a gente vai botar a agenda a todos, a todas. Se alguém do conselho quiser acompanhar, está tudo bem para a gente também. Tá bom? Algum questionamento, pessoal, sobre? Não? Então tá bom. Então eu peço para que... peço para que o José Pedro combine a melhor forma de contribuir com essas visitas, porque nós precisamos que você dirija tudo, tá bem? E organize junto ao assiste essa agenda. Pessoal, nós falamos na reunião passada sobre o regimento interno, professor Von Zuben. E nós acabamos não fazendo uma agenda. Eu não sei se a Marta e a Juliana trouxeram para a Secretaria Executiva a pauta. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. Então, anotem aí a agenda. Só um médico, a gente conversou, né, Marta? Para a gente fazer a agenda no mês de novembro. Isso. Duas na primeira quinzena ou na segunda quinzena
Pra gente matar. Então já eu vou trazer o assassinato declarado aqui, doutor. Anota aí. 6, 13 e 24 de novembro, nós vamos fazer reuniões para discutir o regimento. Aqueles que estiverem disponibilidade, vamos começar 6, 13 e 24, quinta-feira, né? Quinta-feira. Não, são 2 quintas e uma segunda, tá? 6, 13, quinta, 24, segunda-feira. Vão marcar para pro horário das 6:30 da tarde, 6 horas, tá? Que já é um horário para não ir muito longo, tá bem? No dia 26 de novembro, por isso que é 24, Cris, 26 de novembro nós temos nossa plenária. Os que forem mais envolvidos, ou a presidência, seja como for, vamos apresentar para o plenário para que todos tenham ciência e deem opiniões para o andamento. 4 e 11 de dezembro, mais 2 reuniões para poder fechar as opiniões que foram dadas pelo plenário. No dia 17 de dezembro, uma apresentação final e uma votação para o encaminhamento desse regimento, para que no começo de 26 a gente dê o trâmite burocrático adequado para ele. Tudo bem sobre essas datas? Eu não posso. Pois digam, dê uma proposta de substituição, por favor. Não, eu coloquei, eu pus data, uma por semana. Não, eu não necessariamente estarei presente. Eu precisava de uma data. Tudo bem. Alguma sugestão para mudar o dia 6 ou não? Você não cortou da quarta, não é? Oi? Quarta, não é? Segunda situação. Eu preciso de um posicionamento. Vamos, eu digo uma. Não, aí se quiserem fazer de manhã é mais difícil. Na verdade, eu saio do serviço público e venho para cá. Hoje eu deveria estar lá, na verdade. Aí eu consigo dispensa de 50 minutos, né? Para estar no reunião. Eu não consigo toda vez. Pode ser dia 6, que é uma quinta-feira. Não, na verdade eu preciso que quem tem os problemas de agenda e deseja participar, eu sei que a Juliana deseja, que dê uma solução. Para mim pode ser 3, 4, 7, 10, 11. O meu problema é aqui. Tá. Não tá rolando. Alguém tem problema de segunda-feira? De segunda? Não? Professor Von Zuben? Então nós vamos, a 24 é uma segunda, a gente mantém. O dia 13 é uma quinta, a gente mantém, porque também atende aqueles que não podem na segunda. O dia 6 querem pegar uma terça, uma quarta. Não, aí quem puder se envolver. Tá. Não. Querem trazer para quarta-feira, dia 5. Tá bom? Então, Zé Pedro, 5 quarta-feira, 13 quinta-feira e 24 segunda-feira. Então, pelo menos um dia, você pode participar. Isso não significa o trabalho é contínuo e dá continuidade. Tudo bem? Fechou. A apresentação na nossa reunião 26. E o dia 4 e 11 são 2 quintas, né, José Pedro? Vamos trazer então, o 11 mantém a quinta e o 4 a gente traz pro dia 1º, que é dezembro? Primeiro é a segunda? 1 do 12? Então fica 1 do 12, 11 do 12. Se for preciso mais reuniões, as pessoas que estiverem envolvidas deliberam uma data e se juntam sem problema nenhum. Isso vai estar... Zé Pedro vai mandar bonitinho pra gente. Tá? Faz um memorando e manda um comunicado para todos. Tudo bem? A gente atende pelos dias assim, quem não pode, pode aqui, pode ali, para se envolver. Tá bom? E a gente fecha esse parceria entre nós e pro dia 17 a gente matar. Tá? Boa.
Pessoal, nós temos duas coisas. Informação do programa agora tem especialistas, que é uma pauta que estava para o Robertinho explicar o que é e trazer algumas críticas, me parece que o Robertinho quer trazer, e os informes e assuntos gerais, tá? Eu preciso ir buscar o meu pai, porque ele está lá anestesiado no negócio, tudo bem? Eu peço desculpa para vocês, semana mais uma vez aí, mas Tá bem. Ligou? Tá bem, né, Zé Pedro? Tá vivo? Zé Pedro falou, né? Tá falando. É que assim como todos vocês, a gente tem o compromisso com o conselho, ele não é secundário na nossa vida, mas o nosso trabalho é prioridade. Então eu pedi pro meu pai marcar num dia que não chocava com a responsabilidade que eu tenho no Claretiano, que é quem paga meus boletos. Tudo bem? Todo respeito ao conselho sempre. Mas se eu tiver que sacrificar alguma coisa, vai acabar sendo a participação voluntária. Desculpe a inscrição, mas você falou que o procedimento do seu pai começou 3h30. 3h30. Mas também não tem que... Pois é. Agenda que Não tem agenda que... A dentista falou, até 6 horas ele sai. Bom, beleza. Então, Tá ótimo. é 6 horas eu sentado lá. Cadê? Você não sabe o que Ele tá tá acontecendo, tirando né? todos os dentes de baixo e pondo pino. Aí ia fazer o molde amanhã, ele acabou estendendo mais para fazer hoje. E sexta-feira vão pôr a rosca. Tá bom, pessoal? Eu peço desculpas, Robertinho. Toque a pauta. Vocês têm protocolo? Boa recuperação pro pai. Eu não vou sábado, tá? Nós vamos cantar. Você vai sábado? Eu não vou sábado. Vocês estão de uniforme. Mas nós vamos cantar. É com Deus. Marca. Tchau. Nós ficamos bravos. Boa recuperação pro pai. Melhoras pro seu pai. Obrigado. Ô Val, depois você põe na pauta, as coisas que estão pondo no grupo lá, nos assuntos gerais, os questionamentos. Então estou assumindo aqui a presidência para continuar a nossa pauta. Cadê o ato? Vou tirar meu boné. Mas vamos lá, gente. Com relação a... Eu coloquei na pauta sobre o programa Agora Tem Especialista. Por que eu coloquei essa na pauta para a gente dar uma discutida? Porque eu estou sendo muito cobrado, né? Agora que o meu setor é do outro lado, era na 29, agora é do outro lado. E eu estou sendo muito cobrado porque tem filas enormes aqui em Rio Claro e o programa aqui não está avançando, né? Avançando no seguinte sentido, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas não está avançando. E no dia da prestação de contas, eu fui, né, representando o conselho, o médico não pôde ir, estava eu e a Valdirene. Nós estávamos... É Valdirene mesmo? Valdirene, desculpa. Então, no dia da prestação de contas, foi falado da prestação de contas, e isso veio na minha cabeça, não sei porquê. E quem estava apresentando a prestação de contas foi o Murilo. O Murilo que estava representando a Fundação Municipal de Saúde. E eu perguntei, né, sobre o programa Agora Tem Especialista, como é que tá isso no nosso município. A resposta dele foi simples. Aqui não tem profissionais especialistas, a gente tem dificuldade de encontrar médicos especialistas. Eu achei estranha essa resposta, né? Eu achei meio esquisito isso, né? Falei, mas como assim, né? Não tem, né? E a fila aqui está gigantesca. Bom, eu continuei atrás, né? Eu não parei. Essa semana eu tive umas dificuldades aí por causa do meu trabalho, mas eu continuei mexendo com isso, né? Vendo o que estava sendo feito. Para minha surpresa, o programa, para a implantação dele, é complicado mesmo. Ele tem uma complicação, realmente. Isso eu tenho certeza. Mas eu não encontrei ninguém na fundação responsável pela implantação do programa. Isso eu fiquei mais surpreendido
ainda, né? Aí eu falei, mas e as carretas, não é? Segundo informação que eu tenho, aonde que as carretas estão indo, tinha 2 carretas no Vale do Paraíba, né? As filas foram acabaram com as filas mesmo dos municípios lá do Vale, né? E daí eu perguntei, mas como a gente faz para trazer as carretas para Rio Claro, né, para minha cidade? Ela falou, você tem que fazer um ofício. Eu falei, mas é simples assim? É. Você oficializa, você faz o pedido, né, oficial, e aí eles agendam uma data, né? Falei, mas que coisa simples assim? Bom, tudo bem, eu vou perguntar de novo para a fundação, né? Vocês estão ligados aí que tem a possibilidade da gente trazer carretas aqui, né, para Rio Claro, e que precisa oficializar? A resposta que eu tive, mas qual o modelo de ofício? Eu falei, bom, vocês estão perguntando para mim? É isso que vocês estão perguntando? Estou perguntando para você. Que modelo é esse ofício? Eu falei, eu não sei, né? Mas vou perguntar para quem sabe, né? Isso não é minha função para perguntar para quem sabe. É minha função como conselheiro, né? Cobrar, né? Mas enfim, a pessoa vai passar o modelo para mim, do jeito que eles fizeram lá no Vale, e eu vou passar para a fundação. Por isso que eu coloquei em pauta isso, né? Porque na minha ótica, do jeito que está caminhando, está uma confusão. E ninguém, né? Eu não vi ninguém, eu vou falar preocupado, é a palavra que veio na minha cabeça, né? Ninguém está preocupado com isso. E a gente está aqui no mundo, na cidade que a gente vive, e existem filas enormes, né? Cardiologista é imensa, né? É imensa. E a gente não consegue avançar, não está conseguindo avançar, né? Então, é por isso que eu trouxe aqui na pauta, para a gente ver o que faz, né? Cobra da fundação, oficialmente, como é que está a questão dos médicos, do programa que tem especialistas, né? Para a gente ter, por exemplo, uma luz no fim do túnel. Porque a resposta que eu tive também me pegou de surpresa, né? O responsável pela fundação falar isso, né, me deixou assim, perplexo. Né? Eu como o usuário vai vir perguntar para mim, e aí, o que você resolveu? Eles falaram que não tem especialista. Não sabe fazer. Eles vão bater em mim, por exemplo. Programa de especialistas é para ser implantado em que equipamento de saúde especificamente? Quais prioridades? Não, porque o AME faria isso, que é o do Estado, não é isso? Que seria a função do AME. Aí esse programa ele amplia o atendimento via qual via? Aí é via o equipamento municipal? SEAD? É isso? Eu não sei, você sabe, né? É só assim, a dúvida porque eu não entendo. Mais especialistas. Seria SEAD. Via SEAD, é via município mesmo. Então. Não é via Estado, né? Eu acho que é federal. Não, é Não, federal. Sim, mas quem implanta? O negócio do SEMAI, ele não, assim, pontualmente a gente está falando do município, mas o município está inserido dentro de uma região de saúde. Essa região de saúde está em processo de regionalização. Dentro desse processo de regionalização, ele está estudando as necessidades das regiões, né? Dos municípios. Então, por exemplo, foi feito um levantamento da prioridade, né? A partir de um levantamento de demanda. Então, a gente tem as demandas com o cardiologista, a gente tem as demandas com o ortopedista, a gente tem demandas com saúde mental, a gente tem demandas
Eu sei que ele encara 5, que eu não vou saber falar agora aqui. Quem poderia falar muito melhor é a Alcione, que é quem representa o município, junto com o Dr. Marco, nas reuniões de CIR, nas reuniões de Câmara Técnica, né, na DRS 10. Então, assim, existe esse levantamento, existe todo esse processo de regionalização, e o PEMAI, que é o Programa Mais Especialistas, ele vem assim, para atender, né, aquilo que a gente necessita. Né, para atender aquilo que a gente necessita. E sim, e eu acho que até tem, a gente não é que não foi feito a adesão. Eu acho que, como foram várias portarias que foram sendo lançadas, né, eu acho que a anterior, a primeira é esse do PEMAI, Programa Mais Especialistas, mas vieram outras coisas. Eu acho que a gente precisa ver qual que é essa que o Roberto está falando. Entendeu? Porque assim, não é que falta especialistas, eu acho que a fila está andando. Quem poderia falar melhor disso tudo, com certeza, é a Alcione, mas ela não está. Eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu não faço parte desse núcleo de regulação, desse núcleo de planejamento, mas assim, eu acho que, como está sendo algo que está sendo levantado aqui em reunião, cabe a nós, talvez, oficializar para que venha essa explicação da fonte. Talvez até para dizer o que está sendo feito, então. Se não está procurando mais especialista, o que está sendo feito para atender esse tipo de coisa? Vocês querem saber por que não tem especialista? Eu falo com os funcionários para vocês, paga-se pouco. Eles não vêm, vão tudo para fora, faz um contrato com a Cismetro e vem aqui ganhando mais. Mas mesmo pela Cismetro é difícil deles acharem. O que acontece, lembra de falar, hoje em dia é difícil o médico fazer uma residência, porque ele começa a trabalhar como clínico, começa a ganhar dinheiro, e aí temos por deixar a semana inteira fazendo uma residência e dar plantão no final de semana, que é o que acontece até com seus alunos que se formaram, que alguém vem aqui no final de semana dar plantão. Então, a gente começa a ganhar e não compensa para eles, ou pagar uma residência fazer. Então, no Brasil, está com pouco médico especialista. Não é uma coisa de Rio Claro, é o Brasil inteiro, gente. Eu tenho convênio da Unimed, para eu conseguir uma consulta, eu tenho que brigar na ouvidoria, porque a minha filha precisava fazer uma tomografia, e ela estava com uma tosse alérgica, eu não consegui médico em Rio Claro para tratar a tosse alérgica dela. Ela entrava dentro da sala, por causa do ar-condicionado, ela tossia, parava na hora, né, de fazer. Era uma ressonância com contraste, com sedação. E aí tinha que parar. Eu tive que ligar na ouvidoria, só para vocês entenderem, brigar e falar assim, ela precisa fazer a ressonância e não consegue. Me caminhou para o médico de Araras, ótima, entendeu? Deu a medicação e consegui. Isso é convênio, não era nem para, né? Entendeu? Então assim, e mesmo eu pagando, eu quero particular, não consegui. Então a gente está sendo o Brasil inteiro, então não é uma coisa, não é da fundação, você sabe, difícil, entendeu? Mesmo ninguém quer. Mas a pergunta é, quem que tem que implementar isso? A pergunta é assim, porque eu sei que tem, o AME faz essa parte de especialidades e o SEAD, e o SEAD no que é o município. nosso centro de atenção. Sim. Centro especializado. SEAD, Centro Especializado de atenção, de apoio diagnóstico. Apoio diagnóstico. Isso, aí e a SEAD faz pelo município. E aí, quando você tem um programa mais especialista, aí tem uma diretriz específica, por exemplo, tem que ser via município, tem que ser via estado. Eu acho que é município. Como que isso chega para nós na ponta? Essa é a minha pergunta. Né? Porque, independente de ser por contratação ou por ser por carreta, por demanda, né? De você oficiar e vir essa carreta e fazer o atendimento e diminuir. Não, a carreta é via quem? Quem porque eu acho que tudo tem que ser muito planejado, porque assim, a carreta vem, atende, faz o diagnóstico, mas e aí? Eu tenho que ter o serviço que vai dar o suporte para aquele diagnóstico. Então, são processos que eu tenho que estar estruturando. Então eu acho que da onde, assim, o que a gente está, o que a gente tem vai dar conta daquilo que a gente tem. Né? Precisa ter mais especialistas, com certeza. Precisa se formar mais especialistas, com certeza. Por isso que o Ministério lançou agora recente a questão do incentivo à residência da residência para especialistas.
né? Mas a pergunta é só para esclarecer, porque... Robertinho, eu fiz uma consulta ao nosso chat GPT. O prompt foi: quanto ao programa mais especialista do Ministério da Saúde, como funciona a operacionalização para o município? Ele disse assim: para a operacionalização, o município deve observar alguns componentes chaves. O primeiro é a adesão formal ao programa. Segundo, elaboração do plano de ação regional, mais ou menos uma vez aderido, que a Marta comentou. Terceiro, identificação e priorização das necessidades do município, localmente. Quarto, integração com a atenção primária, regulação em rede. O cuidado especializado se articula com a regulação primária, consultas, exames e retorno do município, não apenas para ampliar a oferta, mas para organizar fluxo para que o paciente não fique em filas. Quinto, execução de serviços, mutirões, telesaúde e unidades móveis. Conversa com a carreta, talvez. O programa prevê o uso de mutirões, atendimentos ampliados de turnos, unidades móveis, telesaúde para apoiar municípios, com situações de agravadas. A gente fez alguns mutirões para dar um respiro. Ele menciona como financiamento os recursos federais, bem como o município precisa cumprir contrapartidas, prestar conta e monitorar resultados. E por fim, monitoramento a metas de tempo máximo de espera 30 ou 60 dias, dependendo da situação. Então é via município mesmo. Município. É a demanda do município. E aí precisa, então, pelo menos saber qual que é a demanda e fazer a adesão ao programa. É isso. Se já não foi, né? Eu acho que já deve ter caminhado. Mas a gente pode solicitar essa informação? Exatamente, para a gente ter clareza da informação. Não, eu acho assim, ô Leandro, com todo respeito, né? O que você leu é uma coisa óbvia. Sim, né? sim. É uma coisa óbvia, né? Você não vai contratar, pegar qualquer especialista do nada, né? Ah, você vai pegar oftalmo se não tem fila de oftalmo. Estou dando um exemplo. Sim. Entendeu? Só estou dando um exemplo. É óbvio que tem que ter um levantamento e tal. A minha preocupação é quem está fazendo esse levantamento, sim, como está sendo encaminhado, porque as pessoas estão cobrando, tem fila e as pessoas estão cobrando. E na minha cabeça, e como você leu, é o município que tem que aderir. Sim. Entendeu? É o município que tem que fazer isso. Regionalmente, tudo bem também, né? Mas municipal é o município que tem que aderir ao programa. Quando foi que você conversou com essa questão da carreta? Eu conversei lá na Alesp, cara, semana passada. Foi um dia da semana passada, eu não sei o dia. Uma sugestão talvez, pegando um pouco a reflexão aqui, é o conselho enviar um ofício a partir desse ponto de partida, que você tem sido provocado, né, por munícipes, que essa questão de mais especialistas não está claro para o conselho, e que diante disso a gente pede um posicionamento da fundação sobre o município aderiu, se já aderiu, em que pé que está, em relação à possibilidade de contar com o apoio de serviços móveis, como uma carreta lá do Vale, Paraíba, não sei, se isso poderia ser oficializado para solicitar, enfim. E aí a Alcione, ou quem quer que seja, responde. Tem que saber quando foi a adesão. E também se o governo federal não lançou isso e nem passou para o regional, que tem que passar para as unidades. Sim. Porque às vezes já lançou, né, a população assim, né, na televisão, aí, né, e não chegou ainda. Às vezes a propaganda chega antes, né? Exatamente. Um outro detalhe também em relação às carretas, né? Tem uma previsão de atendimento, porque, vamos supor, a fundação encaminhou ofício e tudo mais, né? Será que mas vai vir em agosto rápido, ou 3 anos, já tem uma reserva de municípios, né? Por 3 anos. Seria interessante ter uma ideia também disso. Verdade. Não, mas por isso que tem que oficializar para a gente saber. Para justamente saber. A gente falar assim, daqui 1 ano isso. A gente, programa, como vai cobrar o Ministério, né?
a gente, como conselheiro, vai que seja antes, entendeu? Porque eu não vejo as dificuldades, entendeu? Eu não vejo tanta dificuldade, mas tem que ter um encaminhamento. Tem que tentar. E a gente que é conselheiro, a gente que é cobrado. Sim. Né? Porque, na realidade, eu acho que as respostas dão insegurança para mim como conselheiro. Porque a resposta para mim não deveria ser que tipo de ofício. Deveria ser: a gente fez a adesão já faz tantos meses, a gente está aguardando o que ele fala. Está aguardando o governo federal. Eu não vi essa resposta que me daria segurança que está sendo feita alguma coisa. Não, se no dia que eu fiz essa pergunta, falasse isso para mim, nós aderimos, então encaminhando. Nós fizemos a adesão, encaminhamos a solicitação agora com o governo federal. Mas essa resposta não foi dada. Então, acho que a gente tem que se preocupar. Sim, entendeu? E eu não encontrei alguém na fundação responsável por isso, entendeu? Com quem eu posso conversar sobre isso? É Alcione. Mas aí, o Robertinho, eu acho que o negócio é mandar Ela um vai ofício responder. mesmo. Pra E alguém vai responder. Deixa o barata boa lá, deixa eles se resolverem. Manda. Não, a gente tem que ter uma resposta oficial. Sim. Pergunta quando foi feita a Eu acho adesão. que Entendeu? Quando O foi que feita a gente adesão, pode ajudar? Quais foram as solicitações E quando é a próxima programação da carreta? Também Porque, gente, a carreta é uma especialidade só, não é a especialidade. Vai ser o oftalmo ou a colonoscopia, né? É uma só ainda, né? As carretas, né? Nenhuma. mais uma Meu Deus, pergunta. Quais as tem especialidades? O homem vai embora, É. fogo volta. Mas eu acho que a Alcione vai saber responder tudo isso aí mesmo. Tá pegando Quando aí, já abriu o né? cadastro para isso, você nem abriu o cadastro ainda. Quais são as prioridades do Pra gente município? oficiar. Em ordem de prioridade? Se houve adesão, se... Se houve adesão, quando a adesão foi feita, quais as solicitações Encaminhar feitas, o... quais os agendamentos feitos? É possível? Pode pôr na pauta aí para oficiar, né? Pode ser assim, gente? Pode ser assim. Por isso que eu coloquei na pauta, porque eu estou sendo cobrado. Não, E eu não posso... Não, mas e a mesma coisa, ó, quando lançou o negócio do DIU e do Iplanon, no outro dia a gente ia perguntando, eu quero pôr Iplanon, como que eu faço? Nem avisou os municípios e saiu a propaganda. No outro dia, entendeu? No posto de saúde, um monte tinha coisa que queria colocar o Iplanon. Tipo assim, colocar o DIU, nem chegou. Mas por quê? Porque lançou lá. Aí, televisão atinge todo mundo, né, gente? Só viu a propaganda e eu vou pôr no posto de Até saúde. chegar demora mesmo. Até fazer o cadastro, para mandar, tudo demora. Não, sim. Entendeu? É por causa da propaganda. Se a propaganda é o do negócio, gente. Não, mas por causa da propaganda que a Atinge gente está todo mundo. cobrando. Mas não, sim, atinge todo mundo. E está correto cobrar. Sim. Tá correto fazer propaganda para eles cobrarem a gente, pra gente cobrar as pessoas não funcionarem. É que a propaganda chega antes da mercadoria. E as cobranças para mim não são assim, Robertinho, você é conselheiro, você não vê isso para mim. Pô, você não está fazendo Eu vi nada. na televisão que tem porra. sim, não é? Pô, Eu vi na desculpa. televisão que tem. Eu vi que tem. É bem assim mesmo. Bem assim. Mas é isso, então nós vamos encaminhar desse jeito com perguntas. Isso, questionamentos, né? Beleza? Aí a gente delibera. Questionar se fez adesão, se não fez, qual que é a demanda do município, qual que é a previsão. Se fez a demanda, quais foram as solicitações do município, qual o tempo de espera e quais as prioridades do município. Beleza. E se a fundação quiser trazer Relacionado alguém à carreta, né? para falar com a gente sobre isso também, Sim. está Também aberto. será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo para explicar para a gente, né? Oficialmente, pessoalmente. É isso, gente. Agora, informes gerais. Professor Van Zuben. É rapidinho, não só comentar com todos os conselheiros que houve já no dia 27 de setembro,
foi lá na Unesp, o primeiro congresso com pais e familiares de TEA, né? Pessoas com transtorno do espectro autista. E eu, bem em cima da hora, não deu tempo nem de avisar o médico e tudo mais, né? Por estar sendo na Unesp, eu consegui ir. E na hora eles nem sabiam, comentaram, o Conselho Municipal de Saúde não pôde estar representado, daí eu me apresentei e participei da reunião. Uma das cobranças, né, que o Correio dele, já comentei antes com o Zé Pedro, cheguei um pouco antes, primeiro encontro e a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência é bem recente também aqui em Rio Claro, né? Mas houve alguns questionamentos, né, de quem presidia a mesa, se a gente tinha dados, se a gente tinha um planejamento em relação a atividades, né, em relação a pessoas, no caso as mães atípicas ali, né? E eu comentei que não tínhamos ainda dados e tudo mais, e a gente iria trazer isso no conselho, para a gente estar discutindo, e conforme for o caso, a gente vai se informar melhor a respeito da demanda, né? E participou também, né, o Paulo Meyer, representando o secretário, né, o Livres, né, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Daí o Paulo comentou, né, qual o levantamento que eles já tinham feito, né, de pessoas com algum tipo de deficiência na cidade e principalmente em relação à TEA. Mas, ao final, né, todo mundo agradeceu a minha presença, porque eu estava ali representando o nosso conselho, né, e foi um evento bastante frutífero, teve especialistas ali que contribuíram bastante, né, em relação a como lidar com esse transtorno, e parabenizar a Associação do Movimento de Mães Atípicas de Rio Claro, que estava ali atuando, né, e fomentando esse encontro. Então foi basicamente isso, ou seja, o Conselho esteve representado, mas eu não tinha dado nenhum planejamento nenhum, porque inclusive eu também sou um dos conselheiros mais recentes, né, eu assumia. Mas, de qualquer forma, então só comentar que eu estive representando o Conselho e foi o primeiro encontro com uma presença de público bastante razoável e que haja outros na sequência. Era isso, muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, viu, professor? Nós que fazemos esse agradecimento de você se disponibilizar a representar a nós aqui, né? A gente fomos, na minha opinião, fomos muito bem representados. Posso só fazer uma questão também? A Joselisa, ela saiu do conselho? Não, acho que não. Porque ela é presidente da associação que fez a atividade e é conselheira. Apesar dela não estar vindo em reuniões, mas ela também é conselheira. Então, e ela é titular. Titular de entidade. Mas pela falta É. não sei, o Zé que sabe nesse ponto. O Zé Pedro que... Colocar a cadeira de É isso, gente. Mais alguma coisa? E que bom que o Ives não foi, né? Porque a Unesp não tem espaço. Eu não sei se estavam todos aqui quando o Leandro propôs, Leandro. Propõe de novo a visita lá. Fala isso, nos assuntos gerais, por favor. Perfeito. Nós somos da Comissão de Obras, né? E a gente se reúne aí pelo menos uma vez a cada 45 dias. E uma das nossas ambições era, até hoje, antes do início da reunião, a Val estava citando sobre a obra de Ajapi, que ela tem sido
bem desenvolvida, né? Sim. Então nós propusemos a gente mandar um ofício à fundação informando a possibilidade da fundação receber, quem do conselho tiver disponível, um agendamento para visitar o Ajapi e o Regina Miceli. Essas são as duas obras que apareceram já desde o começo do ano e a gente tem feito aí esse acompanhamento. Então, o Zé anotou para mandar. A proposta é fazer essa visita no mês de novembro, quem sabe até uma semana antes da próxima reunião do Conselho, porque aí torna efetivo, né, essa discussão na pauta do mês que vem. Acho que É isso, e vai ser aberto a todos os conselheiros, quem puder, né? Sim. O Leandro faz a agenda, aí abre para todos os conselheiros, não só para a comissão, né? Para todos Sim. nós, quem puder participar. E está em andamento também, né, Marta, as obras já que foram objeto até de passagem aqui pelo Conselho, UPA do Cervezão, ampliação do Hospital Municipal, a pintura da 29 e os arremates que tem ali no Acolhe e no Crescer. Né? Eu apoio então fazendo, bem na frente. Que Estão legal. fazendo. Tá. Exato. Estão terminando, aí vai pra lá, a UPA da 29 vai pra lá. Exato. Até aí vai reformar ali. Acho que até, segundo estimativas, até fevereiro, mais ou menos, né? Março deve estar concluído, e aí a gente também tem essas melhorias sendo entregues, né, para esses equipamentos. Especialmente no Cervezão, acho que a situação está bem caótica lá. Vai ficar bom. Sim. Tem previsão? Então, algumas obras são de prazo bem rápido, 30 dias, como pintura, essas questões aqui na parte mais da 29, é rápido. Lá no Cervezão e no Hospital Municipal é um pouquinho mais demorado. Até, eu imagino que até março, né? Porque agora também começa o tempo de chuva, isso sempre acaba impactando, né? Então a gente gostaria muito que tivesse pronto, né? Mas até atrasou a parte burocrática de contrato, por conta da faculdade mesmo, pronto para o início do ano que vem, para os estudantes já poderem também participar. Acho que só para aproveitar um pouquinho da pauta, já que a palavra está comigo, a colega comentou das residências, né? Nós vamos soltar nos próximos dias o edital de seleção de residência médica para os programas básicos de saúde. Pediatria, ginecologia, clínica médica, cirurgia geral e medicina de família e comunidade, que na semana que vem deve ser visitado para autorização. Uma coisa legal é que a gente no domingo agora teve o ENAMED, que é o ENAD para os estudantes de medicina, e junto a prova também serviu de seleção para o ENARI, que é o Exame Nacional de Residência Médica, né, de seleção. E a gente viu muitos ex-alunos, inclusive servidores, o Dr. Geraldo Barbosa estava com a gente na recepção dos alunos, viram ser médicos servidores da Fundação que têm intenção de se especializar. Foi muito bacana porque isso mostra que os alunos ficaram até o final da prova, todos eles, e é uma prova de 100 questões, né? Assim, pelo que a gente viu, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo para cada questão. É rápido, o cara tem que estar preparado. E aí, junto com o edital que vai sair, a gente já está trazendo, né, além do programa de medicina, as vagas de clínica médica, que estavam em Limeira. Porque a gente chegou até, acho que de passagem, a comentar, né? Por que essas residências não estão em Rio Claro? Porque os equipamentos de Rio Claro, em uma série de situações, não só os equipamentos físicos, mas também tem preceptores. Uma carência para as faculdades de medicina no Brasil inteiro é ter médicos docentes. Não é fácil. Não é. Pelo mesmo motivo, porque muitas deixar vezes eles ganham mais tendo, né, um consultório privado. Mas não é fácil. Agora, a gente imagina, o planejamento da faculdade é muito claro nesse aspecto. Buscar as vocações, né, desses médicos que vão se formando e que têm aptidão para assumir essa cadeira docente lá. É muito bacana. Tomara que a gente nos próximos anos tenha. Já para o edital que vai abrir, a gente já está comentando aqui de bastidor com a Marta, a gente tem uns 4 ou 5 alunos que querem fazer medicina de família e comunidade. Então, já é um médico que a gente vê menos ambicioso, talvez, por assim dizer, né? A gente fica feliz. Obrigado pela palavra. Mais solidário.
É mais solidário, mais humanitário. Mais olha que interessante, nem todos eles que eu conheço são médicos que vieram, por exemplo, bolsistas do ProUni, né? A faculdade só tem bolsa integral e já tem médicos recém-formados que são particulares, assim, vieram pagando a mensalidade e objetivam a medicina de família. É interessante porque não é comum. É mais comum você ter um médico bolsista que fala, vou entregar de volta ao SUS, mas o cara privado, então é uma coisa que eu acho que assim, a gente está conseguindo tocar. Eu que gostar, né? Que vai pelo nome, gostar, né? Pois é. Pela vocação. Esse vai ficar. Mas que nem, ó, Dr. João Canaglen. Gente, ele é ótimo cirurgião pediátrico. Ele largou tudo para ficar na medicina de saúde, entendeu? É ótimo cirurgião, né? Cirurgia com ele era linda. Ele largou para ficar na saúde básica, gente. Ele, entendeu como é que é, né? Por mais médicos. Você viu, né? Ele largou e para ficar. E foi um acerto, né? Sempre, né? Que ele, né? Acrescenta muito. Então é isso, gente. Bertinho. Oi? A América já se afastou e tem um médico novato lá, gostaria de saber se ele é da Cismetro, ele é concursado. Tem o nome aí? Ah, você tem que pegar essas coisas pra gente. A gente descobre, né, Bertinho? A gente passa agora, né? Ó, o Guilherme sabe todo mundo que é dizer. Eu fiquei é novinho assim, ó. É ex-coretiano. Então ele. Ele é da Cismetro. Eu tenho um grupo de WhatsApp e eu ia até passar no médico essa semana, não deu, cada correria, né? A gente vai deixando a saúde. Ó, eu acho que deve ter sido por causa que ele fez concurso, né? Só que no grupo, eu tenho um grupo que aí o pessoal tava falando, né? Que o médico que entrou é bonzinho. Mas eu vou falar o que repassam, né? Geralmente que repassam não tem nome, só tem o número do celular. E provavelmente o médico não vai ficar, porque ele é novato, ele atende bem, ele demora muito. E como fica as pessoas esperando para ser atendido, aí escuta a conversa entre coordenador, enfermeira, técnico, de que não vai ficar em Ajapi, porque demora muito para atender, porque dá muita atenção. Então eu não entendo o que esse povo quer. Eles querem uma consulta em consultório, mas quer que... Eles são domesticados, é uma consulta roteira, só 8 segundos. Realmente. Aí fica no grupo, quem pode, coordenadora, uma enfermeira, fica comentando isso. Não era nem comentário, porque a Antinha, né? Não vai ficar. Se atende 5 minutos, achar ruim. Se dá atenção, achar ruim. Se não para... Mas o bom é que não é o usuário que está achando ruim, né? Não é o usuário. Eu falei, aquela parcela é muito desde que se formou, serviço público é desafiador. Boa definição. É desafiador. É aquela uva podre que tem definição. É complexo e desafiador. É isso, gente. Uma boa noite. Bertinho, tem uma pergunta rapidinho. Pessoal, eu vi um vídeo, né, na rede do vereador que sempre causa na UPA. E aí, mas aí é a cidadã, uma paciente, falando que ela foi com o pai dela lá na UPA supervisão. E aí tirou um raio-x, precisou voltar para passar no médico, para o médico ver o raio-x. Aí o médico estava no horário de almoço. Mas falou que os outros dois não poderiam atender, teria que esperar aquele médico o primeiro. Achei estranho isso. E aí o problema é que essa hora do almoço demorou 3 horas para o médico voltar. Toda vez, gente, se repete essa história do almoço e tal. Existe alguma lei que precisa colocar lá o horário de cada médico? Existe isso? O horário de almoço de cada médico? Eu falo isso porque no estádio, por exemplo, quando você chega lá na escola, tem um painel onde tem o horário dos diretores, do vice, dos coordenadores, o horário de almoço deles. Então você consegue chegar lá e se não está, por que ele não está na hora do trabalho dele? Tem essa lei? Não? Alguém sabe? Você sabe, Cris? Não tem gestor de saúde? Não tem. Porque o vereador Tem, mas não tem. Porque eu acho que não. Assim, porque o vereador poderia criar uma lei ao invés de fazer todo o regaço que ele faz. Mas não é mais fácil criar uma lei? Mas a pergunta é, tem gestão nessa UPA? Porque tem fluxo de atendimento? Mas se não tem gestão, a gente tem que cobrar. Mas eu tô falando porque pra mim isso é um problema de gestão, gente. Não tem fluxo de atendimento? Não tem?
Então quer dizer que o médico sai para almoçar, não fica ninguém lá? Eu percebo que o BO dá, inclusive por causa disso. A família vai lá reclamar e não dão resposta às reclamações. Aí que o negócio vai assim. Se foi o mês que eu vi, aí ela disse que ela foi falar com outro médico, e o outro médico não quer mais esperar o outro, não foi isso? Isso, Esse e vídeo? aí não tem alguém para gerenciar esse problema, você entendeu? O negócio vai rolando. Eu nunca vi esse tipo de coisa. Porque assim, tem uma coisa também, que eu não estou falando, não sei, eu vi que o pessoal colocou na rede social, tudo. Mas eu olho essas coisas, apesar, a não ser que eu conheça a mesma pessoa, que eu saiba o que é, que eu esteja acompanhando o negócio, mas eu olho determinadas coisas que o pessoal coloca em rede social com muita desconfiança, sabe? Mas coisa que é estranha demais é uma pra ser verdade. professora, eu até acho que é verdade, porque eu conheço a pessoa. Então assim, não acho que ela está reclamando à toa. E o que eu vejo é que falta isso. Sabe, Robertinho? Às vezes, se tivesse alguém na UPA, que essa pessoa vai reclamar, essa pessoa vai tentar resolver o problema, mas não tem, aí eles recorrem ao vereador. Então tem que ter alguém lá, cara, para resolver os pepinos que acontecem. Mas é isso, tem fluxo, gente. Mas é isso que eu tô falando, mas tem fluxo de trabalho. É isso. Aí vão achar, vai chamar o vereador, a polícia, é o helicóptero. Não tem fluxo. Fazer barraco. E aí a coisa. Exato. Põe um comissionado para resolver pepino, deixa ele lá então, só para ficar resolvendo. Põe um comissionado com tanta coisa. Porque, mas sabe assim, tem as coisas que é estranho demais, pra ser verdade, eu não consigo entender. Eu também. O médico deita e rola. Essa é a verdade. 3 horas, o médico A voltar no ponto bolso. de perder a noção de fazer pesquisas, tipo, é possível. E é cisneto, né? E é cisneto. Certeza que não, gente. Certeza que eu vou cursar cisneto cumpre horário. Concursar aqui. Bola é porque a gestão da unidade está deixando. Contrário, desculpa. Concursava aquele tempo da Mas então a gente não pode. O Conselho Municipal pode sugerir um projeto de lei? Eu acho que sim. Um projeto para mandar para a Câmara e falar, avalia aí se esse projeto aqui não sei. Ou quando também eles vão no gabinete do vereador, aí depois são 4 anos já começou bonitinho, Mas quem que é a pessoa que tem que mandar isso? Você pode fazer o projeto. Ela manda. É o que o doutor comentou. Coordenador O médico. papel de fazer a Toda lei uma já tem é coordenador do médico. vereador. O nome vereador é quem já deve saber se existe ou não lei para isso. Se não existe, ele pode propor. Não, eles preferem gravar vídeo. Não, ou dá trabalho com você. Não precisa trabalho com você. Não, mas tá bom, queria compartilhar. Tem que trabalhar. Mas eu entendi o que o Léo falou, que às vezes a população ela vai atrás de vereadores e o único que está disponível é esse, para atender e aí ele faz tudo isso. Mas por quê? Porque ele está disponível, né? Agora, Fácil acesso. Eles não têm que bater o ponto? É plantão, né? Eles estão lá dentro. Não, bate o ponto. Entra, bate o ponto 12 horas. Bate o ponto. Mas Então, ele se vive ele de faz horário. 3 horas de trabalho de almoço, ele, desculpa a minha ignorância, tá, gente? Ele faz esse complemento de Ele não pode sair da unidade. E quantas horas ele tem de almoço? Sabe? Pela lei? Não, mas as horas de almoço estão dentro pela lei é 1 hora todo mundo. Você trabalha 9, né? A lei é 1 hora. A lei é 1 hora. Ele dorme, viu? E a hora de Aí eles vão ficar, mas a lei é 1 hora. Fora da lei. A lei é 1 hora. Então ele bate Eles combinam entre eles, ó, eu vou descansar 2 horas, você me cobre. O errado foi isso, foi a pessoa estava lá não cumpriu, né, Léo? Passou, chamou um outro médico, ele chegar, né? Pois é, tá preso, Mas a lei é 1 hora, gente, a lei é 1 hora pra todo mundo. Pra gente, pra